Meu nome é Sandra Silva, tenho 40 anos, sou de Espinho e sou empresária. O meu sofrimento começou bem cedo, quando eu era uma criança, e os meus pais viviam brigando porque havia traições, vícios, jogos em casa, era um lar destruído. Eu cresci uma criança triste, revoltada, amargurada, não tinha vontade de conviver com ninguém, fechei-me e os meus problemas começaram a partir daí. Comecei a ver bultos, tive muitas doenças, era agressiva na escola, batia nos meus colegas de escola, batia na minha professora. Eu tinha problemas de saúde, parava de desenvolver, não crescia normal porque tinha muitas anemias e isso atrasava o meu crescimento. A minha mãe andava sempre comigo em médicos, sem solução. Cheguei a fazer acupuntura, medicinas alternativas e nada resolvia essa situação, até que a minha mãe foi comigo à bruxa. E a bruxa dizia que eram invejas de família. E realmente a minha mãe foi invejada quando eu estava no ventre dela. A minha mãe começou a fazer trabalhos, rituais, punha tesouras debaixo da cama, camisas cortadas, muitas coisas. As coisas não melhoravam, pelo contrário, pioravam. E o ambiente em casa ainda se tornava mais pesado, porque depois o meu irmão nasceu e foi dois problemas. Em vez de ser só um problema comigo, era também com o meu irmão, porque ele foi crescendo também naquele ambiente. Um dia, a minha mãe, de tanto procurar, foi convidada por um cliente dela para ir à Igreja Universal. E foi-lhe apresentada esta fé, uma fé poderosa que poderia mudar a minha situação. Os primeiros sinais foi que o meu pai deixou de trair a minha mãe, deixou os vícios, não havia mais aquele ambiente pesado de brigas constantes. Eu comecei a dormir, eu comecei a ser uma jovem calma. Não era tão agressiva, tão revoltada, já era uma jovem sociável, coisa que eu antigamente não era. Quando a minha mãe começou a aprender a usar a fé no altar certo, porque ela até aqui tinha recorrido a muitos altares errados, houve a transformação do lar da minha mãe, das doenças, elas desapareceram e houve a transformação da nossa casa. E eu sou fruto do sacrifício da minha mãe, porque eu deixei de ser aquela jovem criança revoltada, doente, através da fé depositada no altar correto da minha mãe. Conheci o meu esposo e formámos família. A nossa vida foi correndo muito bem, até que nós, depois de estarmos quase 3 anos casados, nasceu o nosso primeiro filho. O nosso primeiro filho nasceu com um problema muito grave no coração, um sopro no coração que não fechava. Ou seja, ao tempo que ele crescia, desenvolvia, o sopro ia aumentando. Quando o médico disse que o Simão não ia aguentar até aos 3 meses de vida. Aí eu recorri ao altar correto, que já tinha abençoado a minha família, a minha mãe, a minha vida. Também recorri ao altar de Deus e Deus aprovou o meu sacrifício e honrou. E o meu filho hoje já tem quase 20 anos e é muito saudável, nunca teve problemas de saúde. Mais tarde tivemos uma situação muito delicada, porque eu e meu marido trabalhávamos numa empresa e essa empresa fechou e nós ficámos sem chão, porque nós dependíamos dos salários, porque nós tínhamos um apartamento para pagar, tínhamos um filho para sustentar e nós ficámos na dependência até de ajuda de terceiros. Na altura nós sentimos-nos muito revoltados, porque nós conhecíamos a palavra de Deus. Sentimos-nos tristes, porque pensávamos que Deus tinha-nos desamparado, mas não, Deus tinha algo maior e extraordinário para nos dar. Aí foi quando nós confiamos na totalidade, na dependência de Deus e nos entregamos completamente sem duvidar que Ele poderia fazer coisas maiores na nossa vida. Foi-nos apresentada uma proposta de uma empresa que estava falida e nós pegámos nessa empresa. Nós montámos uma empresa de cortiça, fazemos rolhas de cortiça, temos 5 funcionários
E somos fornecedores para grandes empresas, somos fornecedores com destaque de qualidade e produção. Nós fomos crescendo, aumentamos a produção, compramos novas máquinas, fomos atualizando com a concorrência, sempre para melhorar o produto. Tínhamos uma vida arregalada, sem preocupações nenhumas, até que eu engravidei da minha filha mais nova. Estava grávida e sofri um acidente de viação, mas eu não sabia que estava de bebê. Tive uma hemorragia naquele dia, fui parar ao hospital. Nesse dia eu soube que estava grávida há 10 dias e foi-me dito que eu tinha que fazer uma raspagem, ou seja, provocar um aborto. E eu disse que não. Então eu tive que vir para casa, de repouso, e passado 10 dias tive que voltar ao hospital para ver se o feto estava vivo ou não. O feto estava vivo, não havia perigo nenhum, até que, com 3 meses de gravidez, comecei a ter hemorragias e aí começaram os princípios de aborto. Na totalidade eu tive 6 princípios de aborto. Os médicos diziam que a bebê ia nascer com problemas, ia nascer em estado vegetal, não ia ter vida própria, então sempre me aconselharam a abortar. E eu disse que não. Aí eu tive que recorrer ao meu Deus, ao altar, que já tinha operado tantas vezes na minha vida, e entreguei a vida da minha filha no altar, para Deus fazer a vontade dele se cumprir na minha vida e na vida da minha filha, porque eu não estava só a colocar a vida da minha filha em risco, também estava a colocar a minha. E Deus honrou. A menina nasceu perfeitinha, saudável, até que de um dia para o outro eu comecei a ficar doente. Comecei com sintomas gástricos, vômitos, diarreias, perdi o apetite, comecei a ser frequente no hospital as minhas idas, porque eu fiquei muito desidratada, porque eu deixei de tolerar a comida e nenhum médico, nenhum exame, nenhuma análise sabia o que se passava comigo, porque eu não trabalhava, eu era dependente do meu marido até para ir na casa de banho. O meu marido, para poder ir trabalhar, deixava-me em casa dos meus pais para eles cuidar de mim, me vigiar. É esse o termo correto. Aparentemente eu não tinha nada. Diziam que era da vesícula, diziam que era do fígado, mas não era nada porque estavam os órgãos bons. Até que o meu marido decidiu me fazer uma ressonância magnética. E nessa ressonância magnética foi-me detectado um tumor na hipófise. Aí o nosso mundo desabou. Porque eu tinha 2 filhos pequenos, um marido, casa. Os médicos não sabiam o que fazer, porque era o caso único em Portugal. Eu já estava a querer desistir. Eu preparei a minha família toda, inclusive o meu marido, para que eu ia embora. Eu estava a deixar-me ir, porque eu não queria mesmo continuar naquele sofrimento, porque não era só o meu sofrimento. Era o sofrimento da minha família inteira, dos meus pais, dos meus filhos. O meu filho dizia que tinha medo de estar comigo. Isso para uma mãe dói muito. Eu queria poder trocar uma fralda à minha filha, lhe dar um biberão de leite ou uma papa. Eu não conseguia, não tinha forças. E eu disse, não, eu não quero continuar a viver assim. Ou Deus me cura, ou Deus me leva. Foi quando nós decidimos ir para o altar. E aí recebemos a resposta de imediato, porque eu lembro-me naquele dia que eu subi, num domingo de manhã, agarrado ao meu marido e com uma obreira do outro lado, no altar, e eu disse assim, deixa-me ficar aqui sozinha. E fiquei eu e Deus. Eu disse, está aqui o meu tudo, meu Deus. E eu desci do altar sozinha, sem ninguém para me ajudar. Eu fui num banheiro sozinha ao fim de 3 meses. Cheguei a casa e consegui comer comida, beber água, coisas que eu já não conseguia fazer há muito tempo. Eu comecei-me a sentir bem, saudável, cheia de forças, com vontade de comer. Comecei a fazer a minha vida normal, como mãe, como dona de casa, como empregada. A partir daí o hospital manda-me cartas, meio ano, uma vez ao ano. Eu vou ao hospital, faço exames, faço análises, porque ninguém sabe o que aconteceu ao meu tumor. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não conseguia suportar tantas provações. Deus tem-me sempre dado paz, tranquilidade dentro do meu interior.
E é Ele que, de certa forma, me dá tranquilidade para ir e força para ir para o altar, para confiar nele e resolver situações que aparecem na minha vida. E eu sou grata a Deus por isso, porque se eu não tivesse Espírito Santo eu não conseguia suportar o que suportei. A minha vida hoje é uma vida de paz, existe harmonia dentro do meu lar, os meus filhos são saudáveis, eu tenho um casamento muito abençoado. A nossa vida financeira, graças a Deus, nós não temos dificuldade nenhuma. Nós queremos viajar, nós viajamos. Nós queremos ir comer ao restaurante, nós comemos. Não tenho doença nenhuma, graças a Deus. Sou perfeita, nunca tive que operar, nunca tive que fazer exames, aqueles exames de oncológicos, químios, nada. Deus me limpou sem eu ter que me submeter a essas coisas. A importância do altar para mim é a minha dependência de Deus. Eu ali tenho solução para tudo, não só para pedir, mas também para agradecer. O altar sempre superou todas as minhas expectativas. Quando eu pedia algo a Deus, Deus dava-me sempre além. Nós queríamos comprar um carro zero e compramos. Deus nos deu essa possibilidade. Queríamos uma moradia, o meu filho desenhou essa moradia. E Deus nos presenteou com ela. Deus sempre tem algo de extraordinário para a nossa vida, quando nós confiamos plenamente nele.